A ansiedade é um sentimento que todos conhecem. Não tem uma só pessoa que nunca experimentou algum grau de ansiedade. Seja por estar entrando em uma sala antes de uma prova, ou por acordar no meio da noite certo que ouviu algum barulho estranho. A ansiedade é basicamente a reação ao perigo ou à ameaça. Você quer saber um pouco mais? Então, fica aqui com a gente para aprender. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente! Sejam bem-vindos de volta ao Psicologia Sincera. Hoje, como vocês já podem ter visto, o episódio vai ser sobre ansiedade. Eu e a Ana Tereza, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ansiedade, qual a diferença entre a emoção, a ansiedade e os transtornos, né? Os diagnósticos da ansiedade. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência com a ansiedade. Então, vocês vão poder aprender um pouquinho mais sobre isso e um pouquinho mais sobre a gente com esse tema. Eu e a Ana Luísa, a gente estava conversando que muitas pessoas não sabem o que que é ansiedade. Então a gente queria meio que partir do mesmo pressuposto, saber que todo mundo tem a mesma base, para a gente poder começar a falar de ansiedade e falar um pouco como funciona a ansiedade pra gente. Então, assim, vocês viram pela entrada, né, que a ansiedade ela é basicamente uma reação ao perigo ou à ameaça que o nosso corpo tem. Cientificamente, a ansiedade ela pode ser definida como uma reação de luta e fuga, porque todos os seus sintomas são diretamente voltados para lutar ou fugir do perigo. Então, o objetivo número um da ansiedade é nos proteger. Quando os nossos ancestrais viviam lá nas cavernas, era vital uma reação automática, para que quando a gente estivesse frente a algum perigo, a gente fosse capaz de ter uma reação imediata, que é atacar ou fugir. Mesmo nos dias de hoje, este é um mecanismo muito, muito necessário. Imagine que você está atravessando a rua e, de repente, um carro vem na sua direção buzinando. Se você não experimentasse nenhuma ansiedade, você seria morto. Mas provavelmente nessa situação, sua reação de luta ou fuga tomaria conta de você e você sairia correndo do caminho e ficaria em segurança na calçada. A moral da história é bem simples. A função da ansiedade é proteger o organismo, proteger a gente e não prejudicar. Seria bem ridículo, né, da parte da natureza desenvolver um mecanismo cuja função primordial é proteger e depois prejudicar a gente. Então, de alguma forma, o perigo é percebido e antecipado pelo cérebro e que envia mensagens para o nosso sistema nervoso. Isso é um aspecto muito importante, que o sistema nervoso ele tende a ser um sistema de tudo ou nada. Ou seja, ou você sente todos os sintomas da ansiedade, ou você não sente nenhum deles. É bem raro que ocorram mudanças em apenas uma parte do seu corpo. Você vai sentir tudo. Um dos efeitos principais do sistema nervoso é a liberação das suas substâncias químicas no corpo, por exemplo, como a adrenalina. Essas substâncias aumentam durante um período de tempo e são usadas como mensageiras para ativar a reação de luta e fuga. É importante perceber que em algum momento o corpo vai cansar de ficar alerta e ele próprio vai se regular e vai entrar no estado de relaxamento. Bem resumidamente, a ansiedade não pode continuar aumentando para sempre e entrar numa espiral que conduza a níveis prejudiciais para o nosso corpo. Vale lembrar que as substâncias circulando no nosso corpo levam algum tempo para serem destruídas. Então, a ansiedade tem uma função adaptativa e, em um ambiente selvagem, o perigo geralmente tem o hábito de atacar de novo. Outro ponto que eu também queria falar para vocês, para não ficar uma aulinha meio cansativa, é que muitas pessoas viram para mim e falam que tem ansiedade. Só que acaba que, assim, a gente entende o transtorno de ansiedade como 11 tipos de ansiedade diferentes. Porque é como se fosse um guarda-chuva que tivesse segurando, assim, vários transtornos debaixo dele, sabe? Então, por exemplo, quando a pessoa fala que tem ansiedade social, tem transtorno do pânico, tem a agorafobia, tem uma fobia, sabe, de algum bicho, de alguma coisa, isso tudo é ansiedade, isso tudo é um transtorno de ansiedade. Então, quando alguém fala tenho ansiedade, a primeira coisa na cabeça de um psicólogo que pode surgir é qual é o tipo de ansiedade que essa pessoa tem. Porque é como se você falasse, sou um mamífero. E aí eu tenho que adivinhar que vai ser um ser humano. Tipo, demora um tempo. Sim, sim. E eu acho que uma coisa importante sobre isso que você tá falando é que, de fato, né, muita gente fala, a ansiedade é o mal do século, é o mal da década, sei lá. Porque realmente os índices de transtornos de ansiedade e até do próprio sentimento de ansiedade estão elevando, né? Estão aumentando Sim, com cada vez certeza. mais. Mas é importante a gente pontuar isso, porque muita gente fala hoje em dia, né? Não, porque eu sou ansioso ou não, porque eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade.
Gente, ansiedade todo mundo tem, assim. E a minha intenção de falar isso não é de desqualificar qualquer tipo de sentimento que você tenha, como se fosse algo menor. Porque, inclusive, você, dependendo do nível e tal, e se é uma coisa que te incomoda, vai buscar ajuda e tal. Não é nesse sentido que eu tô querendo dizer. Mas é porque muita gente confunde o sentimento e a emoção de ansiedade que todo mundo sente, que, como a Ana falou, é uma reação ao perigo, é uma reação ao estresse do transtorno em si. E outra coisa que é importante falar é que a ansiedade é sim uma emoção, um sentimento em si, mas a ansiedade é uma emoção secundária. Na verdade, no fundo da ansiedade está o medo, que, enfim, o tema hoje vai ser ansiedade, mas é importante vocês saberem que por trás da ansiedade está o medo. Então, se você se sente muito ansioso e você já quer tentar se conhecer um pouco mais em relação a isso, essa é uma boa dica que a gente pode dar. Tudo bem, você sente ansiedade, tem os sintomas, todos os sintomas relacionados à ansiedade, mas tenta ir começar a ir pensando, tá, ansiedade, mas eu tô com medo, tem alguma coisa na minha vida agora que tá me dando um medo, que eu tô com medo, nem que seja do futuro, porque a ansiedade tem muito disso, né, Ana? Sim. De um medo do futuro. Total. Assim, é medo que alguma coisa vai te prejudicar. É porque a gente pensa muito, né, no tempo das cavernas, assim, de tipo, cara, um leão vai vir aqui e vai me comer, mas atualmente é muito no sentido de eu tenho um boleto pra pagar, se eu não pagar eu vou ficar sem luz, se eu não ficar sem luz, enfim, eu vou ser dispensada do meu apartamento e aí eu vou morar na rua e vou passar fome. E aí você fica ansioso. Exatamente. Mas é isso, assim, tem uma diferença entre sentir ansiedade, que de fato todos sentimos em algum grau e é normal e faz parte, e de fato o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, dentre todos esses que a Ana Teresa falou. Eu acho que é muito legal pontuar, assim, que as coisas não são assim por acaso, elas não acontecem por acaso, porque os mais Sim. medrosos na natureza são os animais que mais sobrevivem. Então, assim, a gente é feito para sentir medo o tempo inteiro e tentar pensar nos medos. Então, assim, isso é da nossa espécie, e isso não vai mudar. O que a gente precisa entender é que agora a gente vive num ambiente seguro, assim, a gente não tá mais no meio da floresta, no meio da savana. Então, assim, tem esse medo muito grande porque, cara, quem sobrevive são os medrosos, não é aquela pessoa que pensa, acho que não é um leão, não. E aí fica. Exatamente. A pessoa morre, gente. Seleção natural. Eu acho que a diferença é bem isso que a Ana Teresa falou, de que a gente, de fato, não tá mais na época das cavernas, né, gente? Mas, assim, vocês podem até pensar, mas a gente não vive num ambiente totalmente seguro, né? A gente vai falar pela gente que mora no Rio de Janeiro. Tem inúmeros perigos e ameaças em morar no Rio de Janeiro. Sim, de fato, não dá para considerar que a gente está num lugar 100% seguro, até por isso que existem os medos, as ansiedades, isso tudo. Mas, assim, o que eu acho importante é que, no quesito medo e ansiedade do que for, assim, do ambiente em que a gente vive, por exemplo, não ficar nem no 8 nem no 80. Como a Ana falou, por exemplo, o 8 seria, não tem por que eu ter medo, não tem por que eu ficar preocupado como se eu estivesse no País das Maravilhas, e é isso, sem nenhuma preocupação. Eu acho que esse é o 8. É importante um grau de preocupação, um grau de medo para a gente se proteger de todas essas ameaças que existem mesmo. Mas, para mim, o 80 é o outro extremo que tem muito a ver com controle. A gente estava falando disso aqui, né, Ana? Que a ansiedade tem a ver com o controle dessas ameaças, o controle do futuro, e esse controle que, gente, não existe. E se a gente tentar controlar absolutamente todas essas ameaças que viver implica, gente, tem ameaças. A partir do momento que a gente nasce, existe a ameaça da gente um dia morrer, ou da gente se machucar, mas... E existem riscos também, né? Tipo, viver é, aceitar que você tá, assim... Exatamente. Riscos, né? Exatamente. Mas eu acho que o 80 da ansiedade e do controle é justamente tentar controlar todas essas ameaças e controlar tudo em volta É porque o aí você deixa de controle, viver. ele passa uma falsa sensação de segurança. E como a gente está falando que a ansiedade ela é meio que engatilhada pela sensação de perigo, o que você precisa é se sentir seguro. Então, você começa a pensar em todas as hipóteses possíveis, como você pode se safar, o que você pode fazer, como é que, enfim, você pode solucionar esse problema que tá vindo para te machucar, te agredir, ou enfim.
E aí te Uhum. passa essa sensação de segurança. Só que o problema é que quem é ansioso sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Uhum. Que independente de quantas vezes você tentar criar cenários na sua cabeça, nenhum deles vai ser o que de fato vai ser a realidade. E assim, gente, que situação pode mostrar pra gente sobre controle mais do que a situação que a gente está vivendo agora de pandemia? Quem ia prever isso? Quem ia controlar isso? Então, de novo, não é questão de sair do 80, de eu vou tentar controlar absolutamente tudo à minha volta para ir pro 8. A gente não prevê nada, a vida é isso, vamos viver um dia de cada vez sem pensar no amanhã. Eu gosto de falar, eu converso muito com a minha terapeuta sobre isso, que entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades. E se a gente pensar em outros termos, podem existir também infinitas, do 8,1, 8,01, enfim, tem infinitas possibilidades entre esses dois extremos. Então, a gente não está aqui falando nem de se preocupar por nada. Planejamento é importante, mas também não é para ir para o outro extremo, porque esse outro extremo é onde entra a ansiedade patológica, a ansiedade dos transtornos de ansiedade e que afetam a nossa vida. Tentar viver no total controle de tudo afeta. Sim, porque existe uma ansiedade que é uma doença e existe uma ansiedade que vai te fazer viver sua vida. Que nem eu trouxe os exemplos, né? De você sair da rua quando o carro tá vindo, você ficar ansioso para estudar para uma prova, sabe? Isso é adaptativo, isso faz a gente se movimentar e viver a nossa vida. Mas existe ansiedade que é doença, quando a ansiedade paralisa. Eu acho que é o principal, assim, você saber a diferença quando você está paralisado pela ansiedade e quando a ansiedade está te ajudando a Sim, te mover para o que você quer. esse é um ponto muito importante. Muito importante. E aí, Ana, você acha que é uma boa a gente agora começar a compartilhar um pouco das nossas experiências? Eu acho que, assim, Com certeza. vale lembrar aqui para os nossos ouvintes que eu e Ana, a gente tem o mesmo diagnóstico de ansiedade. E se lembra que eu falei que Uhum. existem diferentes tipos de ansiedade? Existem 11 tipos diferentes, segundo a psiquiatria, mas eu e Ana fomos diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizada. Nós duas fomos no psiquiatra, porque é ele que pode dar esse diagnóstico, não um psicólogo. Quem dá o diagnóstico formal é um médico que se especializou em psiquiatria. E aí ele, obviamente, me diagnosticou a Ana. E o que eu acho muito interessante é que a gente funciona de maneiras completamente diferentes. Gente, muito. Inclusive, um bom exemplo é esse próprio podcast, gente, que a gente está começando. É um projeto novo dentro das nossas vidas profissionais. E, claro, como qualquer ser humano normal, a gente fica nervosa. Mas, assim, com essa coisa da ansiedade, isso às vezes se torna maior do que o que realmente é e de formas diferentes para cada uma. Gente, é muito engraçado. Por exemplo, a Ana, quando a gente teve a ideia, a Ana veio super confiante. E eu tava, não, mas sei lá, mas e se? Morrendo de medo. E aí a Ana ficava preocupada e aí eu ia pra autoconfiança e acalmando ela. Não, mas fica tranquila e tal, sei lá o quê. Então a gente imaginava cenários totalmente diferentes, as nossas ansiedades relacionadas ao podcast são diferentes. A Ana teve muita essa coisa antecipando, e aí no dia que a gente gravou o primeiro episódio, ela tava arrasando, tava confiante, pelo menos era o que ela passava. E eu já tava em outro lugar, eu já tava total na insegurança, na paralisação, sem saber o que falar. Então, a gente realmente funciona de formas muito diferentes relacionadas à nossa ansiedade. A gente brinca muito isso, a gente vai trocando. Às vezes a Ana tá com algum medo e aí eu vou tentando acalmar ela, e aí eu entro no medo e na paranoia e a Ana tenta me acalmar. É engraçado que eu antecipo muita coisa, tipo, vai dar tudo errado, a gente não tem, sei lá, o material que a gente precisa, a gente ainda tem que escrever roteiro, e aí a Ana tá super tranquila, vai dar tudo certo. Aí chega na hora do vamos ver, eu tô tranquila, porque assim, eu já antecipei tudo na minha cabeça, e aí a Ana começa a ficar nervosa. Pra mim, tá tudo bem até o dia anterior. No dia anterior é quando tudo dá errado, na minha cabeça. E, gente, pra vocês começarem a entender um pouco da nossa ansiedade, é porque, assim, a ansiedade, ela não vem do nada. Eu acho muito engraçado quando tem pacientes meus que chegam e falam, o problema da minha vida é a ansiedade. Gente, o problema da sua vida não é a ansiedade. A ansiedade foi construída ao longo da sua vida. Então, exatamente, eu vou contar um pouco, assim, de como foi a minha vida, o que foi importante, assim, que eu acho que ajudou a eu desenvolver esse transtorno de ansiedade generalizada. Então, vamos lá.
quando eu era pequena, eu não fui a psiquiatra, não fui a psicólogo, mas eu tenho uma certa impressão agora que eu estudei psicologia e tenho esses conhecimentos, que eu acho que eu tive ansiedade social na infância. Então, tipo assim, sabe aquela fobia social que as pessoas têm um pouco assim, ansiedade de conversar com os outros e tudo mais? Eu acho que eu era assim na infância. As pessoas enxergavam muito como timidez. Só que eu acho que era algo a mais como timidez, porque a timidez ela não te prejudica tanto quanto a ansiedade social. Já teve vezes que eu não quis ir a eventos porque ia ter muita gente, eu não queria falar direito com as pessoas porque eu ficava nervosa. Apresentar trabalho em sala de aula, gente, era o fim pra mim. Gente, só um parênteses, se vocês vissem a Ana Tereza hoje apresentando trabalho em congresso, apresentando os nossos trabalhos juntas na faculdade, arrasando, só esse parênteses. Continua. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Assim, era o fim pra mim. Todo mundo, assim, da minha sala de aula já sabia que eu era que não ia falar nada na apresentação. Porque, cara, era horrível. E, assim, tirando que eu ficava toda vermelha, eu começava a suar, gente, era, tipo, muito desconfortável. E aí você começa a apresentar os sintomas, você acha que tá todo mundo percebendo que você tá vermelho, que você tá gaguejando. E aí só vai piorando, você vai entrando no ciclo. E aí, enfim, essa foi mais ou menos a minha infância. Eu tive poucos amigos por causa disso. Então eu tive essa timidez muito grande. Eu acho que vale até o adendo, né? Que a gente fez uma matéria na faculdade sobre família, eu e a Ana. Uhum. E aí a gente teve que pegar características, assim, da nossa família, de tios, primos. E é muito engraçado, porque várias pessoas da família, do meu pai, principalmente, falam que são tímidas. Eu já tinha lido em algum lugar que Uhum. timidez tem um pouco da genética também. Então eu achei super legal. Eu sou Uhum. super tímida. Mas, assim, a timidez é uma característica muito presente na família do meu pai. E ainda tem outros fatores, né? Tem esse fator aí que talvez tenha um quê genético, mas também tem o fator da minha criação. É muito comum pessoas que desenvolvam ansiedade terem famílias super protetoras. Porque, cara, a ansiedade, a gente já sabe que é uma reação ao perigo. E o que que as famílias superprotetoras fazem? As famílias querem te proteger o tempo inteiro. As famílias não deixam você testar, não deixam você experimentar. Então você nunca sabe se você é capaz ou não de lidar com as dificuldades da vida, porque a sua família está sempre resolvendo tudo para você o tempo inteiro. Então, assim, você começa Total. a ficar ansioso porque você acha que você não é capaz de lidar com os problemas. Mas a real é que você nunca teve a chance de aprender a lidar com os problemas. Só que quando você é criança, você não tem ciência disso, sabe? E ainda tem um agravante, por exemplo, eu considero os meus pais ansiosos. Então a gente também aprende muita coisa observando os nossos pais. Isso é inconsciente. Com Assim, é certeza. bem inconsciente. Você vai ver os seus pais, tipo, super nervosos com alguma coisa, super preocupados. Aí você vai ficar o quê? Como criança, você vai ficar super preocupado, super nervoso. A criança não tem muito, tipo, Uhum. como diferir essas coisas, né? Do tipo, cara, meu pai tá exagerando. A criança não sabe ver isso. Então, assim, Uhum. quando você tem pais ansiosos, isso também é uma predisposição, porque você aprende a se comportar de maneira ansiosa. Então, juntou, assim, essa Não é, bomba na minha vida. eu ia falar que não é nem a questão só genética de ter pais ansiosos, mas é a questão ambiental mesmo, assim, de criação e de forma de funcionar. Que não tem como, gente. A família é nosso primeiro meio social de experimentação e de espelho. Então, é ali que a gente vai aprendendo nossas primeiras formas de funcionar mesmo. E então, o ambiente em que você foi criado, a forma de funcionamento dos seus pais, geralmente passa muito disso, assim, pra como a gente funciona. E assim, é muito complicado, porque isso tudo que eu tô falando, você que desenvolveu ansiedade está nos ouvindo, você não tem controle nenhum dessas coisas. Assim, isso vai acontecer na sua vida, Uhum. seus pais vão ser do jeito que eles são, a sua vida vai acontecer da maneira que ela acontece, e você, quando pequeno, você tem menos recursos para lidar com isso. E eu acho muito interessante, né? Então, eu tenho esse jeito de olhar o mundo um pouco como ansiosa, de que as coisas sempre são muito grandes e eu não vou dar conta. E aí eu tenho ansiedade. E o que acontece? Assim, essa é uma teoria, é uma subteoria dentro da minha abordagem, que é a terapia cognitiva comportamental, que eu vou falar um pouco aqui sobre a terapia metacognitiva. Que assim, eu vou começar a ter vários pensamentos na minha cabeça, tipo, cara, não vai dar, não vou dar conta, eu acho que eu peguei coisa demais pra fazer, não vai sair tão bom. Só que aí eu penso tudo isso e pra mim funciona um pouco assim. Já que eu não vou dar conta, eu tenho que fazer o dobro dos outros pra eu conseguir dar conta. Porque eu tenho que compensar o fato que eu não vou conseguir dar conta. É meio louco assim quando eu tô verbalizando isso, mas é assim meio que funciona o meu funcionamento. Uhum. Então eu faço uma coisa que se chama Uhum. hipercompensação. Eu compenso uma coisa que não precisa ser compensada. Eu exagero um pouco.
Então, assim, isso ficou muito claro quando eu comecei a estagiar. Isso, pra vocês terem noção, gente, esse rolê todo tá acontecendo e, assim, eu já entrei na faculdade, não recebi diagnóstico, não tinha feito psicólogo e eu agi de maneira ansiosa a minha vida inteira, não tava nem sabendo. E aí eu comecei a hipercompensar. E assim, gente, eu não sei se eu posso chegar a falar que eu era workaholic, mas assim, eu trabalhava muito, muito, e eu tinha uma rotina que era faculdade, estágio, iniciação científica, assim, tudo que eu podia colocar na minha rotina eu entulhava, entulhava, entulhava. E obviamente isso já me gerava um grau de estresse enorme, um grau de ansiedade enorme, porque assim, é muita coisa para lidar ao mesmo tempo, assim, ninguém é de ferro, não tem como uma pessoa fazendo o que eu fazia, né, lembrando agora, não ficar ansiosa e não ficar estressada. É impossível. Só que assim, Não ter algum tipo de prejuízo na sim, só saúde, que né? vale lembrar que, assim, isso tudo foram escolhas minhas. Quem estava fazendo isso comigo era eu mesma, sabe? Ninguém falou, cara, você tem que estagiar, você tem que fazer iniciação científica. Eu que botei na minha cabeça que eu tinha que ser acima das pessoas, melhor que as pessoas, tipo, fazer mais para eu conseguir ser minimamente digna, sabe? E aí chegou Uhum. uma época que, assim, eu estava trabalhando e eu não dei conta. Eu vejo, assim, amigos meus que chegam até a trabalhar mais do que eu trabalhava na época, mas eu, por questões minhas, enfim, pela minha história de vida, não dei conta. E aí, cara, foi muito. O jeito que eu descobri como eu tive ansiedade foi um rolê assim muito aleatório. Que na época eu trabalhava com neuropsicologia, que é a mistura de neurociência e psicologia. E aí eu tava num instituto lá de pesquisa que eu tava trabalhando. E aí eles foram analisar o meu cérebro. Eu fiz uma atividade dentro de uma máquina que eles analisaram o meu cérebro e tudo mais. E aí consistia tanto em fazer essas atividades, quanto também fazer uma entrevista psiquiátrica até para ele dar uma olhada, assim. Porque, cara, a pesquisa era sobre TDAH. E como eu não tinha, né, eu tava lá para fazer para eles me usarem como grupo controle. Cara, fiz a tarefinha lá e tudo mais. E aí depois eu fui na entrevista psiquiátrica. Aí ele fez toda a tarefa, me analisou, pegou todos os meus dados. E aí ele virou para mim e falou: "Você sabe que você tem ansiedade, né?" E, cara, gente, pra mim aquilo ali, meu chão caiu. Porque, pra vocês terem noção, gente, eu tava já no quinto período de psicologia. Eu era estudante Eu de lembro dessa psicologia. época. Eu tinha acesso a informações que a maioria da sociedade não tem sobre saúde mental. E não passou pela minha cabeça que eu tinha ansiedade. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu tinha ansiedade. Isso é muito bizarro. Eu acho que vale muito a pena chamar essa atenção pra isso. Porque eu, profissional da saúde, estava achando que eu tava tranquilona, arrasando. Imagina quem não tem acesso à informação que eu tenho. E aí, na época, Sim. eu, com uma boa cabeça dura, virei e pensei, nada a ver, não tenho ansiedade. E aí, o que acontece quando Sensacional. você não trata uma ansiedade que já está num nível de doença? Ela piora. E, gente, quando vocês Uhum. começarem a notar que vocês estão com problema, procurem ajuda. Isso, assim, é uma coisa que eu me arrependo. Eu pensei, nada a ver. E eu esperei, eu acho que tem uns 3 meses, 4 meses, para de fato começar o tratamento psiquiátrico. E aí, gente, é quando eu cheguei no fundo do poço. Aí eu pensei, cheguei no fundo do poço, está na hora. Aí eu comecei meu tratamento psiquiátrico, mas pra você ter noção, eu acho que o meu estopim foi quando eu comecei a sentir labilidade emocional. E o que que é isso? É quando você, as suas emoções, assim, estão flutuando muito, assim. Eu tinha uma vontade de chorar o tempo inteiro do nada. Mas era assim, tipo, do nada. Aí eu falei, cara, Sim. não dá pra Nossa, viver sim. assim, não dá. Eu sei que isso é ansiedade, eu não tá mais no meu controle, tipo, eu tô vivendo uma rotina muito ruim. E aí eu falei, não, vou começar um tratamento psiquiátrico. E eu acho que esse foi, assim, um ponto de virada muito grande. Eu acho que no tanto que eu comecei a cuidar da minha saúde mental, quanto na minha época de faculdade. Porque eu comecei a olhar pra trás e eu fui vendo que, assim, cara, eu tô fazendo isso comigo, sabe? Sou eu que tô causando toda essa minha ansiedade, é a minha rotina, é a minha maneira de lidar com as coisas, é a minha maneira de se relacionar com os outros. Tipo, o problema eu posso mudar, eu posso fazer alguma coisa a respeito, só que eu tava escolhendo não fazer, né? Eu tava escolhendo, tipo, enfiar tudo pra debaixo do tapete. E aí, enfim, aí eu comecei o tratamento psiquiátrico, que me ajudou muito nos sintomas. Eu tinha muita tontura. Gente, era assim, eu começava a ficar estressada, começava a ficar ansiosa, eu tinha tontura, que eu tinha que deitar no chão, Uhum. eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha umas crises de pressão alta Uhum. bizarras, e os meus pais, eles são hipertensos. E, assim, eu lembro dos meus pais ficando muito preocupados, porque eles também não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. E eu também não estava entendendo. Pior ainda. E, gente, nessa época eu fiz a Disneylândia dos médicos. Então, assim, se você é ansioso, procura logo um psiquiatra, assim. Não fica se torturando. Eu fiz a Disneylândia dos médicos, gente. Eu fiz tudo que vocês puderem, assim, imaginar relacionado à tontura, relacionado à pressão alta. E sempre dava normal. Os exames sempre davam sem nenhum erro, sabe? Então, assim, sempre sobrava a possibilidade de ansiedade. E depois de fazer todos os exames, eu acho que eu fiz muitos exames. Eu fiz, cara, um dia eu vou abrir essa pastinha minha de exames que eu tenho guardada e vou ver quantos exames eu fiz naquela época. E aí eu meio que desisti, né, de tentar achar um problema no meu corpo, né, porque é bem comum as pessoas que têm ansiedade acharem que elas estão doentes, mas na verdade é ansiedade, não é doença.
E aí eu Uhum. desisti e fui pro psiquiatra e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu lembro que na época eu fui até um pouco questionada por começar a tomar remédio psiquiátrico. Existe muito preconceito. E eu acho que isso me ajudou muito até como profissional da saúde, quando eu preciso conversar com os meus pacientes sobre isso, porque eu também passei e eu também passei por preconceito. Eu também tive muito medo de tomar. Eu lembro que assim, eu li a bula inteira pensando, cara, vou ter efeito colateral, vou morrer, sei lá o quê. E, gente, não tem nada disso. E então eu fiz a terapia, fiz o psiquiatra, não é um tratamento tão barato, então, gente, antes de chegarem no fundo do poço, procurem tratamento, porque você tem É, que ir num psiquiatra, dependendo do é. sintoma, mais de um remédio psiquiátrico, e esses remédios não são baratos, você tem que fazer terapia, porque só remédio, dependendo, não dá conta. Então, assim, quando vocês estão começando a ver que o negócio já não tá dando certo, procurem ajuda. E eu tô falando, assim, por experiência própria de toda essa história aqui que eu tô contando pra vocês, essa é a parte que eu mais me arrependo, de não ter procurado ajuda antes. Totalmente. E o que eu ia falar em relação a isso, não sei se você concorda, Ana, mas assim, nós, profissionais de saúde mesmo, também vivenciamos e temos nossos próprios estigmas Total. relacionados a isso. Eu acho importante a gente trazer isso, que assim, existe esse estigma, a gente tem, num geral, tem isso como E a gente faz parte sociedade, da de sociedade, um então olhar não tem muito muito. pra onde fugir. Exatamente, exatamente. Mas assim, num geral, de que doença mental parece que é muito pior, muito mais feio do que uma doença. Eu vou falar física, assim, né? O mental tem o físico também, mas agora eu vou fazer essa diferenciação só por isso que eu tô falando. Da doença mental geralmente é visto muito mais como uma coisa feia, assim, de vergonha, do que a física, E pelo assim, estigma. tem muito preconceito que as pessoas falam que você vai começar a tomar remédio, e aí você vai tomar remédio a vida inteira. Quando eu tomei a decisão, né, de começar um tratamento psiquiátrico, eu ouvi muito isso, principalmente da minha família. E aí eu, como profissional de saúde, sabendo que o melhor tipo de tratamento era psiquiátrico com terapia, eu falei que não, eu ia fazer mesmo assim. E, gente, assim, não é pra vida inteira. Eu acho que o meu tratamento todo foi 1 ano e meio, 2 anos. E atualmente eu recebi alta tanto do psiquiatra quanto da psicóloga. E eu tô bem, assim. Eu não vou dizer que eu não sinto mais ansiedade, porque a gente já falou muito aqui, né, que não existe não sentir ansiedade, mas a ansiedade não me domina mais. Uhum. E eu acho que isso é muito legal de falar, porque antigamente, assim, eu vivia ansiosa, eu vivia sentindo vários sintomas de ansiedade, de tontura, falta de ar, coração acelerado. E atualmente é uma vez ou outra, sabe? É um momento ou outro que eu tô mais estressada, mas assim, tá condizente, sabe? A proporção da emoção com a situação tá condizente. E assim, você tem que ir Uhum. se autoconhecendo, porque a ansiedade, os sintomas, assim, que mais incomodam não são os mesmos para todo mundo. Para mim, me incomoda muito a tonteira, É. dor de cabeça e pressão alta. E eu tenho outras pessoas e até pacientes que incomodam muito, por exemplo, falta de ar e formigamento. Então é Uhum. muito importante você saber reconhecer a sua ansiedade. Ficar amigo dela mesmo. Eu sei que é meio difícil, mas você tem que ficar colega dela. E assim, é um autoconhecimento, porque, como eu Total. disse, é um padrão de comportamento que a gente vai aprendendo. Então, mesmo que eu já tenha recebido alta, volta e meia, eu olho pra minha rotina quando eu tô estressada, eu tô mais ansiosa, e eu penso, cara, eu não posso voltar a ter a rotina que eu tinha antes, porque isso me adoeceu. Então, o tempo inteiro eu tenho que ficar revisando. Não, eu Uhum. tô fazendo coisa demais, porque a minha tendência, o meu comportamento que eu aprendi é me lotar de coisa pra fazer. Então, assim, volta e meia eu começo a ver, cara, não, eu tô com muita coisa pra fazer. Vamos tirar isso daqui não é essencial, vamos tirar aquilo. Mas, gente, é uma coisa assim, toda semana eu tenho que estar revendo isso, porque é um processo. Por isso que tem algumas áreas dentro da psicologia que, assim, você não recebe alta, não trabalham com alta. Porque, assim, os comportamentos que a gente É. aprende são comportamentos que a gente vai ter que ficar lidando e, enfim, remanejando a vida inteira algumas vezes. E, assim, a minha terapia, ela Sim. trabalha com alta, mas tem outras que não. E, assim, são formas de lidar e ver o ser humano em comportamentos diferentes. Só que é muito importante esse autoconhecimento, porque, por exemplo, tem pessoas que fazem mais do que eu atualmente, estão super bem, não têm ansiedade, estão pleníssimas. Mas eu sei que se eu me lotar de coisas, eu vou adoecer. Então, assim, é muito, assim, de eu entender o meu termômetro. Uhum. Você tá falando isso, me veio aqui que não é nem muito o tema em si do podcast, mas só um parênteses, que você fosse da ansiedade ser sua amiga e de como isso traz autoconhecimento. De novo, pode parecer mais fácil falar do que fazer, gente, mas quando você tem a coragem, porque tem que ter coragem, de olhar para essas coisas que te incomodam, seja uma ansiedade, seja um medo, seja uma raiva, enfim, aí a gente entra nisso em outro podcast, mas quando você tem a coragem de ir atrás de ajuda e olhar para isso,
cara, é uma oportunidade de se conhecer e de aprendizado mesmo sobre você, que te dá mais ferramentas para ter uma qualidade de vida melhor. É o que a gente estava falando no primeiro episódio. O objetivo da terapia, num geral, é melhorar a nossa qualidade de vida. Eu acho que Então, vale falar pode que, assim, não parecer... existe um manual para ter vida boa. Eu acho que para cada pessoa vai diferenciar, assim. Uhum, Porque, por exemplo, para uma pessoa pode ser muito importante a exatamente. carreira e para outra pessoa pode ser muito importante a família. Então, assim, vão ser focos de vida e de escolhas Uhum. totalmente diferentes. Totalmente, exatamente. Então, assim, é muito clichê essa coisa, né? Terapia, autoconhecimento, assim. Terapia não é só autoconhecimento, mas o autoconhecimento que a gente adquire por meio da terapia é justamente, para mim, pelo menos, essa chave que leva à qualidade de vida. Porque, de fato, é o que a Ana Teresa falou. Tem uma diferença, não tem um manual. Cada pessoa tem suas questões que vão ser favoráveis ou não a essa qualidade de vida. Mas se conhecendo quais são suas questões e conseguindo manejar elas, é justamente... Eu não gosto dessa coisa de chave, porque parece que tem uma receita, mas eu digo assim, é seu aliado. Para mim, o autoconhecimento é muito seu aliado em busca dessa qualidade de vida. Lembrando que, gente, qualidade de vida não é não ter problema. Então, gente, ó, resumo da obra. Qualidade de vida é o poder e autoconhecimento é o que gera esse poder. Arrasou! Eu tentando falar super, super longo. E aí, Ana, você Escrevendo quer o agora resumo. compartilhar a sua história com a ansiedade? Gente, vamos lá. Como a gente estava falando, a minha ansiedade, minha forma de ser ansiosa, digamos assim, e a da Ana é diferente, e a forma como isso se manifestou na minha vida, digamos assim, também é diferente. Porque eu não tenho uma visão tão clara quanto a Ana de como eu era na minha infância. Porque a Ana trouxe uns pontos que são muito importantes para a gente observar sobre a construção da ansiedade na nossa vida, mas que muitos deles não faziam parte da minha infância, tipo eu ser tímida ou eu ter uma ansiedade social, que inclusive, parênteses, hoje em dia eu tenho muito mais, mas eu era uma criança super extrovertida, eu falava com todo mundo, tinha lá amigos e tal, não tinha essas questões. Tem episódios que eu posso lembrar da minha infância, tipo, eu fazia dança e eu lembro de um episódio de uma apresentação de dança que eu fiquei super nervosa, super ansiosa. Quer dizer, hoje em dia eu falo ansiosa, né? Mas fiquei com muito medo de entrar no palco, não entrei. E hoje em dia é muito claro pra mim que tinha a ver com o medo do palco mesmo, de me apresentar na As frente pessoas te de, sei observam. lá, quantas pessoas. Exatamente, exatamente. Junto disso, quando eu era um pouco mais velha, eu tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos, eu fazia vôlei. E eu lembro da angústia que era em dia e época de campeonato. Então, assim, hoje em dia eu já consigo lembrar de coisas que tinham a ver com justamente essa questão da exposição, de eu estar em destaque e ter pessoas me olhando e me avaliando. Mas é diferente dessa história da Ana, porque em termos sociais eu era ótima, eu não tinha problemas com isso. Mas, como a Ana Teresa, eu também tive pais super protetores. E só um detalhe sobre isso que a gente fala de pais, de família. Gente, a intenção não é colocar os pais ou a família como vilões na história, como se eles soubessem o que eles estão fazendo nesse sentido, assim, e como se fosse muito Sim, menos assim, gente, a pelo amor de Deus, nenhum intenção. pai faz isso consciente. Exatamente. O que a gente está falando aqui é realmente uma forma de funcionar que, como a gente está contando para vocês a forma que a gente adquiriu isso e que a gente funciona hoje em dia, mas se, sei lá, os meus pais sentarem aqui, os pais da Ana sentarem aqui, depois de muita terapia, talvez eles consigam também resgatar como que eles foram construindo o modo de funcionamento Isso deles que porque, assim, acabou muitas passando pra vezes eles podem gente. estar replicando o que eles aprenderam com os pais deles. E os pais deles vão estar replicando o que aprenderam com os pais. Enfim, Exatamente. acaba que entra num ciclo. Por isso que é muito comum, algumas vezes, você ver os mesmos problemas acontecendo em várias esferas da família, né? Porque você aprende, muitas coisas são Uhum. passadas de geração em geração mesmo, gente. Exatamente. Então, assim, a minha intenção de falar isso não é colocar uma coisa de culpa e de causa e efeito, até porque a gente não trabalha muito com isso de causa e efeito, uma coisa causa. Tem outros fatores na Gestalt terapia
terapia que influenciam. A gente não trabalha com essa coisa da causa e efeito. Mas, enfim, a questão que eu tô falando aqui é essa, que claro que não é intencional. Mas, seguindo a minha história, eu tive pais que, por conta da história deles, foram super protetores. Então, é engraçado, porque por mais que eu não enxergue traços tão nítidos de ansiedade na minha infância, hoje em dia é muito claro pra mim a forma que eu fui construindo esse meu funcionamento ansioso. Até pelo que a Ana estava falando da superproteção, né? Que a superproteção realmente acaba impedindo que a pessoa crie suas próprias ferramentas e teste e se desafie. E a partir disso que muitas vezes a gente vai criando a nossa confiança em nós mesmos e no próprio mundo. Eu lembro quando eu era mais nova, eu comecei a fazer terapia com 16 anos e eu falava muito que nessa época que a minha terapeuta, ela me ajudou a, tipo, prevenir a minha ansiedade. Hoje em dia, tadinha, muito ingênuo da minha parte de falar isso com 16, 17 anos. Mas hoje em dia eu consigo ver que a minha terapeuta indiretamente trabalhava muito a ansiedade comigo, mas a gente trabalhava usando a palavra controle. Porque nessa época eu já percebia esses indícios, digamos assim, de eu tentando controlar tudo à minha volta, eu tentando controlar todos os cenários possíveis. E era esse o foco, assim, não era o foco, mas era uma das coisas que eu trabalhava. E aí, junto disso, algo que é importante eu pontuar sobre os meus fatores de ansiedade é que, por exemplo, essa coisa do social que eu falei e que a Ana disse que tinha, né, de ser muito tímida. Eu estudei praticamente minha vida inteira na mesma escola, desde que eu nasci, assim. Eu estudei na mesma escola, então não tinha Olha nem aí a algo zona de antes conforto, olha aí a segurança. na escola. Exatamente. Então, eu vivi a maior parte, assim, da minha infância, da minha adolescência, num lugar em que, gente, eu conhecia todo mundo, eu conhecia todos os funcionários, eu conhecia os professores, total zona de conforto. Então, É uma forma de controle também, né, assim, que você tá falando. então, é muito óbvio hoje em dia, eu lembrando, quando eu penso, mas eu não tinha essa ansiedade social, que até hoje em dia eu tenho muito mais. Claro que não, porque eu tava num lugar totalmente confortável e totalmente controlado pra mim. Por isso que a ansiedade começou a se manifestar mais na minha vida quando eu entrei na faculdade. Porque parece que todos esses aspectos que eu tô falando aqui pra vocês, de zona de conforto, eu tinha real uma vida de uma bolha dentro de uma zona de conforto, que basicamente era o bairro onde eu morava. E a partir do momento que eu fui pra faculdade, eu saí total da minha zona de conforto, que ainda foi pouca, gente, mas assim, pra mim já foi muito em termos de social, de eu entrar numa turma com pessoas que eu não conhecia. E aí que eu comecei a perceber uma ansiedade, uma insegurança em relação às pessoas estarem me olhando, o que elas estão pensando. E ó, aí a gente pode lembrar da criança que não quis entrar no palco, da pré-adolescente que ficava hiper nervosa e angustiada com campeonatos e tal. Então é isso, assim, eu comecei a sentir, nessa época que eu entrei na faculdade, a minha primeira crise de pânico, inclusive, foi no dia antes do segundo você teve período crise da de faculdade. pânico? Eu nunca tive. Então, já, crise de pânico, assim, eu nunca fui diagnosticada com diferente. síndrome do pânico, especificamente, mas é diferente, é importante a gente pontuar isso, mas num quadro de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada, que é o que eu e a Ana temos, a gente tem a Olha, eu acho que é crises muito legal a pontuais, gente assim. lembrar essa informação, assim, realmente mexeu com a minha cabeça quando eu li sobre isso. Que quando você tem um transtorno de ansiedade, é possível que você desenvolva outros, você tem uma predisposição muito maior. Então, por exemplo, eu quis muito frisar que eu Sim. provavelmente tinha uma ansiedade social não diagnosticada na infância, porque isso provavelmente me ajudou a desenvolver o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, quando eu era jovem adulta. Então, assim, uma ansiedade leva a outra, gente. Então, por isso que eu tô falando, ó, tratamento. Exatamente. Então, e aí, crise de pânico não é uma coisa recorrente que eu tenho, mas se eu não tomar cuidado, pode acontecer. Até pra me indicar, né? Porque a Gestalt terapia vê muito o sintoma e até o próprio diagnóstico como um alerta. É assim, é seu corpo tentando te mostrar alguma coisa. É tipo, Pra você poder fazer assim, pra alguma mim coisa a isso é a respeito. ponta do iceberg, assim, quando você tá sentindo sintomas físicos de ansiedade, é que, gente, o negócio já tá destrambelhado há muito tempo, é porque você não notou. Exatamente. E
E, bom, para não alongar muito a história, eu tava fazendo terapia nessa época. Na verdade, na época que começou a ficar ruim, que foi nessa época que eu tive a primeira crise, eu tava saindo da terapia, porque, como eu falei, eu entrei por outros motivos, então eu tava saindo desse primeiro momento em que eu tive terapia. E esse que é o complicado, que é o que a Ana falou. Porque se a gente não trata na hora, isso vai voltar, eventualmente. E voltou pra mim. Como eu falei, eu tava saindo desse momento da terapia, e aí isso foi aparecendo em outras situações, que tem a ver com como que eu trato hoje. Mas antes de falar de como eu trato hoje, a Ana falou do fundo do poço dela, eu vou falar do meu, porque eu acho que é até importante para vocês prestarem atenção nisso. O meu fundo do poço foi quando eu comecei a experienciar desrealização, que é muito complicado de explicar, porque assim, a difícil sensação... para quem sente, difícil para porque explicar, a sensação, gente... Porque, assim, até quando eu tava tendo isso, eu lembro que eu falei para poucas pessoas na época, mas no momento que eu tinha, muitas vezes, sei lá, se eu tava com meu namorado, eu tentava explicar para ele que eu tava sentindo, e era muito difícil. Então eu não sei nem como eu vou explicar pra vocês, mas a melhor forma que eu posso explicar é assim: imagina a sensação de estar bêbado, assim, muito bêbado, mas estando sóbrio. A desrealização, os sentimentos que eu tinha, as sensações que eu tinha, era que do nada parecia que dava um estalo, como se desligasse o interruptor, ou ligasse o interruptor, e parece que tudo à minha volta não é real. Gente, eu não vou entrar muito nisso, porque esse não é o tema. É uma sensação assim, gente, eu nunca coisa. senti, mas é muito difícil para quem sente, muito difícil. Assim, todo mundo que já sentiu fala que é assim, muito desesperador, porque você sente que você não tá mais fazendo parte da sua realidade. Exatamente. Tanto que quando eu comecei a sentir isso, gente, eu achei que meu diagnóstico a partir disso seria outro. Eu achei que eu tava realmente desenvolvendo, sei lá, uma psicose, alguma coisa assim. Porque é muito estranho, é muito fora de sintomas, até falando de controle, né? Que eu tava acostumada a sentir. Eu lembro que quando eu cheguei em terapia falando disso, falava muito assim, cara, eu consigo lidar com uma crise de ansiedade, por exemplo, com uma crise de pânico, porque eu conheço, porque parece que por mais que seja horrível a crise de pânico, sei lá, não sei se por ser algo conhecido pra mim, de alguma forma eu achava que tá, isso eu consigo lidar, isso pra mim parece minimamente normal, mas a desrealização pra mim, realmente, porque mexe com o nosso senso de realidade, é muito estranho. Mas enfim, foi aí que eu atingi meu fundo do poço e eu comecei a ficar com muito medo e começou a ficar muito mais recorrente e busquei terapia de novo, com medo de que eu receberia outro diagnóstico, até que a minha terapeuta conversou sobre isso comigo e ela me questionou, ela falou, você nunca pensou que a sua desrealização pudesse ter a ver com ansiedade? E aí a gente falou um pouco sobre isso e eu pensei que, enfim, sempre tinha tem aquele tudo a profissional ver. para jogar aquele tijolo me assim, dei na sua cabeça. conta. Sabe o que é isso? Ansiedade. Você fica tipo, o quê? Exatamente. E uma coisa que eu acho importante de falar sobre o meu processo, que foi diferente da Ana, eu não tomei remédio. Isso foi uma opção minha. Eu tive uma fase que eu poderia ter tomado, mas eu preferi não tomar. Realmente por medo, Gente, olha, medo mesmo, gente, sendo muito afeta, honesta. gente. Totalmente, afeta. E assim, eu não me arrependo de não ter tomado, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi uma experiência importante, até pra eu passar por cima desse estigma mesmo, porque depois esse processo me fez aprender muito sobre tomar remédio, enfim, o tratamento de ansiedade ou de qualquer transtorno mental. Mas a forma que eu trabalhei isso em terapia, em Gestalt terapia, que é a abordagem que eu sigo e a abordagem na qual eu faço terapia, é que, como a Ana falou no início do episódio, a ansiedade não é o foco. A ansiedade é muito a consequência a todo um funcionamento das nossas relações e nossos com nós mesmos, que acaba ativando isso de uma forma exacerbada. Gente, quando a Ana fala de relação, ansiedade. é relação assim, relação com o trabalho, relação com, assim, sei lá, seu sonho de ser bem-sucedida, sua relação com sua família, relação, enfim, com tudo. Assim, é como você lida com a sua vida e como você lida com você mesmo. Exatamente. Não é só relações com pessoas também, mas é com tudo mesmo. Que a gente acaba não se tocando, mas muitas vezes a gente mesma tem uma relação tóxica com a gente, com a nossa vida. E a gente nem percebe pela maneira que a gente se trata, porque não é uma coisa que a gente conversa muito, sabe? Mas é uma coisa que eu vejo muito terapia com meus pacientes, é a maneira que eles se tratam. Exatamente. Então, gente, eu acho que a gente falou muito nesse episódio. Eu acho que vai ser um episódio bem longo. Mas, assim, tá tudo esmiuçado. A gente falou do coração. Eu acho que
Assim, a gente se expôs mesmo, mas eu acho que é uma forma de ajudar, talvez, quem esteja passando pela mesma situação. Que se identifique ou que a pessoa saiba também que não tá sozinha. Porque muita gente passa por ansiedade, tipo, por transtorno, por coisas muito difíceis e muitas vezes tá sofrendo sozinho. Então, assim, pra você saber, querido ouvinte, que você não está sozinho nesse rolê todo da ansiedade. Com certeza, Então, com gente, eu espero que vocês certeza. tenham gostado Não, muito do nada é. episódio de hoje. Compartilha com os amigos, compartilha com quem realmente está precisando ouvir isso e a pessoa entender que ela não tá sozinha. E eu quero então deixar aqui os nossos arrobas para vocês poderem achar a gente. O meu, que eu sou Ana Teresa Cavalcante, se você ainda não identificou minha voz, estou falando agora no final do podcast, que o meu arroba é pc.anacavalcante. Eu falo muita coisa sobre ansiedade. E a Ana Luísa também vai deixar o arroba dela, que tem muita coisa legal no perfil dela também. Meu perfil é PC Ana Luísa Braz. E é isso, gente. Que esse podcast tenha sido esclarecedor e que tenha, de alguma forma, ajudado vocês a se perceberem mais a ansiedade de vocês e, principalmente, não se sentirem sozinhos. Se você estava precisando de algum sinal de Deus, do universo, de quem for, para buscar ajuda para qualquer questão, qualquer problema, qualquer coisa que você esteja sentindo, que esse seja o seu sinal. Vai buscar ajuda. E se você quiser fazer parte do nosso episódio de histórias, quiser que a gente leia e comente, dê nossa opinião sincera sobre uma história sua, é só mandar um e-mail com a sua história para o e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.